Olá, sou Giselda Pereira, estou aqui no meu território para apresentar mais um dia de Mulheres na Travessa, Travessias, Arte, Vida e Território em contexto de pandemia. E hoje vou apresentar para vocês uma roda de conversa, ou melhor, uma rede, pois a curadora Maria Júlia Pinheiro, daqui de São Paulo, nos provoca em mudar essa ideia um pouco da roda e pensar na rede enquanto possibilidade de tecer, criar vínculos e cada vez mais expandir. Maria Júlia é escritora, dramaturga e performer, fundadora do grupo de teatro Companhia e Fura, onde atua, escreve e dirige. Idealizadora de saraus e slam, pesquisa a tradição de mulheres na arte e também os imaginários feministas. A rede vem também de uma origem do próprio Mulheres na Travessa, que já se propunha uma roda, mas que agora se expande como uma rede jogada em pleno mar. E essa rede vai trazer discussões que trazem mulheres que pensam, e não só pensam, mas também agem, estão na luta e atuam em diferentes frentes, como no combate ao racismo, na questão de gênero, no feminicídio, na transfobia e no genocídio. Em diálogo com esse contexto atual que vivemos, a gente às vezes não percebe os mecanismos de extermínio que o Estado nos coloca e às vezes nos iludimos achando que já o superamos. Mas Maria Júlia nos convida a perguntar: que utopia sonhamos e como as estamos construindo? E ela traz para essa roda o coletivo feminista classista Maria, da Baixada Santista, Selma Amaro, da Praça da Árvore, Luz Bárbara, Vila Romana, também da Paraíba, Ceará, Lívia Lima, de Arthur Alvim, Jobana Moya, do Jardim das Oliveiras, em Cotia, Tom Grito, Morro do Pinto, Santo Cristo, Rio de Janeiro, e Mariana Aielê, de São Paulo. Então, bora tecer redes. Olá, boa noite. Esperamos que todo mundo esteja bem na medida do possível nesse momento que a gente está vivendo. Eu fico muito, muito, muito feliz em começar essa roda-rede de conversa aqui 2021 do Mulheres na Travessa. Eu sou a Maria Júlia Pinheiro, eu sou uma mulher branca, uso óculos, estou com uma camisa florida e atrás de mim tem uma parede branca. Este é um momento de escuta, de troca e de compartilhamento, né? De todos e todas nós que estamos aqui para trocar. É um espaço aberto de fala, de respeito, de experimentarmos a alteridade. Ele será gravado, já vou avisar, acho que a gente já tinha conversado isso antes, né? Ele será gravado e depois a gente vai subir essa nossa conversa para o YouTube. Mas a gente combinou aqui que a gente vai editar essa gravação para ter as falas das convidadas e dos convidados só. Isso para que o pessoal que está no público possa se sentir bem à vontade, se tiver vontade de compartilhar alguma história mais pessoal, se tiver vontade de entrar em algum campo que precise de mais privacidade, pode ficar tranquilo que a gente vai acolher isso. Eu vou combinar, a gente vai fazer um combinadinho aqui entre nós, que é o seguinte: eu vou fazer algumas perguntas, e aí essas perguntas a gente vai passar pelas convidadas e pelos convidados, e depois quem do público quiser falar também, fica à vontade para falar, para a gente ter uma ordem, uma pequena ordem. Se quiser falar, se inscreve no chat para responder essa pergunta, e aí a gente vai respondendo aos poucos. É uma roda, rede de conversa. Então, claro que a gente quer ter, na medida do possível, alguma ordem, mas é só muito importante que a gente saiba que todo mundo aqui pode falar quando puder, quando quiser. Eu vou pedir uma coisinha para vocês sempre, que é o seguinte: a gente está traduzindo para Libras, né? Tem a interpretação em Libras. Então, é muito importante que, quando você for falar, espere um pouco, deixa a outra pessoa desligar o microfone dela, e aí você fala. Isso para a gente não se atrapalhar, não se interromper e não dificultar a tradução. De repente, a gente tem alguma questão por conta disso. Então, por favor, dá aquela respirada, deixa a outra pessoa terminar. É até bom, porque aí a gente escuta para realmente
escutar, não para querer responder, né? Isso é bem diferente quando a gente está escutando para trocar e quando a gente quer falar. Então, ter esse momento, ele é super importante também. Mas, antes de fazer as perguntas e de passar para as nossos convidados e para as nossas convidadas, eu quero apresentá-los. Então, vou fazer isso. Estamos aqui com Mariana Ayelen. Mariana é atriz, poeta, professora de Libras, educadora, intérprete surda e pratica a contação de histórias. Ela ministra oficinas sobre os temas Libras, artes e poesia e cultura surda. Temos também Tom Grito. Tom Grito é poeta, ele dedica-se à fala, à poesia falada, em spoken word e poetry slam, e a micro-revoluções político-sociais, onde a poesia incinera, afaga, afeta e transforma. É uma pessoa não binária, masculina, então os pronomes são ele e dele, entusiasta da cena do Poetry Slam e saraus de poesia no Brasil. E a cena do Poetry Slam e saraus de poesias também é bastante entusiasta dele. É uma troca, né? Temos também Giovana Moya. Giovana Moya é imigrante boliviana humanista, ativista pela não violência ativa e não discriminação, mediadora intercultural e membro fundadora da equipe de base WARMS. Depois me conta se eu falei direito, Giovana. Convergência das Culturas. WARMS, acho que eu falei certo, depois me conta. Lívia Lima integra o Conselho da Agência Mural de Jornalismo das Periferias e é cofundadora do coletivo Nós, Mulheres da Periferia. Acompanha como observadora o movimento cultural das periferias de São Paulo e colabora com o Centro de Estudos Periféricos da Unesp, SP. Luz Bárbara se identifica transnobinária, multiartista cariri, nascida em Paraíba, é migrante em São Paulo e atua em cinema, teatro, performance e poesia. Integra a coletiva Arenga Filmes, grupo de teatro Nhandereguá. É? Falei certo? E eu fico nervosa, eu fico sem dicção, gente, é um horror. E o grupo de articulação indígena Cariri Velho, PB. Selma Amaro trabalha com a psicanálise integrativa, terapia que consiste em saber da necessidade de cada analisado e usar as ferramentas necessárias, desde o método tradicional freudiano ao método de hipnose e regressão. Quero também apresentar a Grace e a Michelle, que são as tradutoras, que são as intérpretes em Libras. Muito obrigada. Falar também que aqui na produção da Mulheres da Travessa está a Fabiana, a Sheila e a Aline. Estão aqui fazendo o meio de campo. Bom, além do público, muito obrigada, pessoal, por estar aqui. É sempre bom, quero ouvir de vocês também. Bom, vou dar início oficialmente, né? Eu sou Maria Júlia, falei no começo meu nome, mas não me apresentei. Eu sou poeta, performer e provocadora cultural. E quando eu fiquei nessa missão, né, de propor a roda, a rede de conversa, eu sei a importância desse evento dentro do Mulheres na Travessa, né? E sei o quão caro é, no sentido de quão transformadoras foram as conversas ao longo desses anos de processo das Mulheres na Travessa. E fiquei com muito desejo de fazer algo que mexesse nisso, né? Algo que fizesse honra a isso. Pensando, né, nesse momento que a gente está vivendo, eu tenho pensado muito sobre futuro, porque nos é roubada a possibilidade do sonho, né? Nos é roubada a possibilidade de planejar um futuro. Parece que a gente está sempre respondendo a um mundo cada vez pior e a gente fica nessa chave da resposta, ao invés de poder propor. Né? Isso é um mecanismo político, que a gente tenha sempre que defender o básico, né? Defender um auxílio emergencial digno, defender as coisas mais óbvias da nossa necessidade. Enquanto a gente não consegue bolar um plano que seja um plano de mundo mesmo que a gente quer viver, né? E claro que isso é político, é claro que querem que a gente fique lutando pelos nossos direitos básicos, né? E que a gente não tenha tempo do sonho. E fico pensando muito quanto a vingança,
necropolítica, é insistir no mistério, insistir no sonho, insistir no nosso poder, insistir na diferença, insistir na possibilidade, né? E esses encontros me soam muito importantes, porque a gente precisa, né, poder ter um projeto em comum, que a gente pare de dizer não e comece a dizer sim. Nós queremos esse projeto, é esse mundo que nós queremos viver, né? E aí, com essa provocação, com essa ideia, eu juntei essas pessoas maravilhosas para saber delas um pouco isso, né? Quais são as utopias de vocês? O que nós queremos construir? O que nos tira do inferno? O que nos abre espaço juntos, né? Afinal, estamos vivas e vivos e vives, né? E estamos juntos e vamos construir. Então, para abrir os trabalhos aqui, agora que eu já falei um monte, mas para abrir os trabalhos, eu queria escutar de vocês, pessoas. Primeiro, então, como a gente combinou, as convidadas e os convidados, e depois o pessoal do público que quiser se inscrever, se inscreve no chat. Quem são vocês? Eu sei que eu falei uma mini biografia ali, né? Mas acaba que é muito redutor nomear vocês pelos lugares que vocês estão, porque vocês com certeza são muito mais. Então, eu queria saber um pouco de vocês. Quem é Tom Grito? Quem é Lívia? Quem é Luz? Quem é Mariana? Quem é Selma? Quem é Giovana? Me contem, quem são vocês? Vou tirar meu microfone, quem quiser falar, fica à vontade. Boa noite, Cangui Caiá, Putã. Eu me chamo Luz. Eu sou uma pessoa de pele morena, parda, indígena. Estou com uma regata preta e atrás de mim uma parede amarela que mais está parecendo branca aqui no vídeo. Engraçado que hoje eu estava pensando sobre o futuro, pensando que isso estava posto como uma pauta da nossa conversa. E aí eu fui reler que não. Na verdade, a palavra que magia, que é como eu carinhosamente chamo Maria Júlia Pinheiro, nossa mediadora, a palavra que magia tinha usado era lutando, pelo que estamos lutando, para onde estamos indo, mas não usava essa palavra futuro. E me ocorreu que, às vezes, existe um futuro previsível. Por exemplo, há 2 anos eu imaginava mais ou menos, não num contexto pandêmico, mas que estaríamos vivendo uma situação social, econômica e estética parecida com o que nós estamos vivendo hoje. E me ocorreu que quando eu penso em ir, eu mais penso no passado, em passados que aconteceram e que eu não vivi conscientemente, não chegaram até mim. Então, eu pensei na memória que eu ainda não acessei e que eu quero acessar ainda nessa minha possibilidade de existência. Então, me parece que o futuro é um lugar onde, mais ou menos, o futuro da humanidade é um lugar onde eu quero não estar estando, sabendo que estou, mas vivendo também outros tempos, assim como eu carrego agora outros tempos. Estou em muitos tempos agora, né? Eu sou uma pessoa, uma criança que foi criada no salão de beleza de sua mãe, então, desde criança eu me entendo como uma pessoa parda, numa condição de prestação de serviço. E servir performou muito minha identidade. Logo aos 9 anos, eu me converti espontaneamente à igreja evangélica, e nela permaneci até os meus 22 anos de idade, então isso é algo que também performou o que eu sou nessa existência, essa minha vivência na igreja.
e foi por uma revolta o entendimento, a compreensão das pessoas a partir da divisão de seus corpos entre corpos homens e corpos mulheres, que eu rompo com a igreja, e aí vou ver o que seria ser uma corpa fora desse contexto, e acabo também percebendo que não é muito diferente. E então eu sou uma pessoa que hoje me identifico fora do sistema binário de gênero, isso é algo importante para me identificar, me apresentar, e que experienciei essa vida racializada até poder fazer hoje um retorno à minha vida, existência cariri, né? É a etnia da qual a etnia cariri da Paraíba e Tarairiú, também da Paraíba, são as minhas ascendências. Isso também é algo importante para mim hoje. E é assim que eu me apresento e agradeço por estar aqui nessa noite entre vocês. É uma honra estar em rede com vocês. Gratidão. Posso me apresentar aqui. Oi, gente, eu sou a Lívia Lima da Silva. Eu sou uma mulher negra, não retinta. Eu estou na minha sala com cabelos cacheados, óculos, estou de batom vermelho, uma blusa amarela e um colar com estampas africanas. Eu sou filha de imigrantes em São Paulo, que vieram para São Paulo do sertão de Minas Gerais, dos grandes sertões das veredas de Minas Gerais. Moro na zona leste de São Paulo, na periferia. Nasci e cresci aqui, onde eu moro a vida toda. Tive um percurso também muito relacionado com a igreja também, assim como Luz. Aqui nos territórios da Zona Leste, teve uma presença muito forte da Igreja Católica nos anos 70 e 80, que eram grupos da teologia da libertação, né, que propunham um mundo novo, no reino de Deus, que era com justiça social. E isso fez muita parte também da minha biografia, do que me moldou na infância e que ficou em mim de alguma forma para sempre. E esse envolvimento com a comunidade, né? Acho que a Maria Júlia também falou um pouco, eu faço parte de alguns coletivos e grupos que discutem periferia, porque para mim é muito importante falar desse meu território, mas eu acho que também, para além disso, né? Quando a gente fala da terra, acho que depois a gente pode falar mais disso do que dos futuros, das utopias, mas está muito ligado à história e memória, são coisas que me motivam muito nos trabalhos que eu desenvolvo, relacionados à cultura também. Então, eu fico pensando que a gente um pouco, é isso que o tempo estava falando, a gente hoje é um pouco memória do que já aconteceu e do que vai acontecer, então o tempo é meio cíclico, né? Quando a gente também fui me apropriando como mulher negra do que é a cultura, do que é a nossa ancestralidade, do que é a nossa tradição. E aí os tempos africanos, a filosofia africana é outra, né? E não é linear, né? E é muito cíclica. Então, eu acho que a gente vai entendendo que os tempos são diversos, né? E a gente está pensando em futuro, às vezes a gente está voltando... Pensar em futuro é voltar para o passado também, enfim... A gente pode ir falando depois mais disso, mas é isso. Sou aqui da Zona Leste, sou uma típica menina da periferia, sou corintiana, sou aquariana, adoro signos. Estamos aqui para conversar, uma honra estar com essas meninas, meninos, todos maravilhosos, com muitas histórias. Eu
eu gosto de escutar histórias, né? Sou jornalista e eu acho que o que eu mais gosto é escutar histórias, assim. Eu fico sempre impressionada com tudo que as outras pessoas têm a me dizer, então acho que o encontro entre pessoas é o que me motiva para pensar futuros e utopias. Olá, vou me apresentar. Eu sou a Selma Amaro, sou uma mulher negra, mãe. Aliás, estou aqui no espaço da minha filha. Sou mulher como outras tantas, né, que têm os seus medos, as suas ansiedades, que está sempre em evolução. Eu procuro sempre estar em evolução. E acredito muito que, através do outro, a gente evolui, e evolui em forma até coletiva, né? E até falando dessa questão de futuro, e como a Lívia até falou dessa questão assim, do que está vindo agora, né? De estar representando muitas coisas do que já vieram, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, porque todo mundo luta por um ideal, todo mundo luta por um mundo melhor, todo mundo luta para ter uma vida melhor e viver melhor, né? Então, isso é coletivo, é uma coisa que todos pensam e que todos desejam. E eu acho que essa questão do futuro está muito ligado mesmo com a questão do coletivo. Eu acho que a gente tem que cada vez mais entender que precisamos um do outro. Aliás, todos os movimentos que nós tivemos até agora, né, movimento feminino, movimento racismo, começou lá atrás e isso era uma utopia. E hoje a gente já vê a evolução que se tem. Então, assim, muitas pessoas vieram abrindo o caminho, né? E vocês, principalmente, que são novas, porque eu tenho 61 anos, então, na minha época, isso era muito mais difícil. Era tudo muito mais fechado. Eu mesmo confesso que isso na minha casa era uma coisa assim que não se falava, a gente não tinha muito isso, né? E comecei até a entender e descobrir, na realidade, isso através da minha filha, através do Islã, através da poesia. É por isso que eu sempre digo que poesia salva, né? E salva mesmo. Então, eu acho que é importante, sim, essa questão de estar unido, de pensar unido, porque é isso que vai transformar. É isso que vai fazer com que o que é hoje utopia venha a ser a realidade, né? E é isso, eu acho que a gente tem muita coisa assim, para fazer aí no futuro, a gente tem que acreditar, e estamos aí para unir, né, essas forças. Aliás, mais do que nunca, nesse período que a gente está passando, nesse momento, né, de pandemia, a gente está sentindo o quanto é necessário essa questão de estar unido, né, porque a vida da gente está na mão de todo mundo. Então, é todo mundo responsável, né? Está todo mundo responsável nesse momento. Então, o futuro é isso, é as pessoas estarem juntas, trabalharem juntas e ter essa questão do coletivo. Obrigado, e também quero agradecer a Maria Júlia, que me convidou, por estar aqui, por estar com essas pessoas maravilhosas e por aprender com vocês, que com certeza hoje eu vou sair daqui um pouco mais rica. Oi, eu sou o Tom Grito. O meu sinal é esse aqui. E eu sou uma pessoa transmasculina, não binária. Meus pronomes são masculinos ou neutros, mas como a maioria das pessoas não sabe usar a linguagem neutra, eu tenho usado os pronomes masculinos. Até para demarcar uma transição, porque durante muito tempo eu, mesmo me entendendo uma pessoa não binária e falava que eu poderia usar qualquer pronome, as pessoas em geral usavam pronomes femininos comigo, e isso gera algum incômodo na medida em que eu não me reconheço como mulher. Então eu preciso demarcar essa transição
por meio dos pronomes e do nome. Então, mas eu sempre me entendi uma pessoa não binária, mesmo antes desse processo do nome e dos pronomes. Isso para mim foi só uma demarcação de identidade mesmo, para que as pessoas compreendessem melhor. Eu acho que a gente que é artista tem também uma responsabilidade didática na sociedade. Eu não costumo aceitar participar de eventos que são só de mulheres, na medida em que elas não entendam que eu sou uma pessoa trans. Mas a Maria Júlia deixou isso muito explícito para mim, que ela tinha essa percepção e que ela queria justamente que a gente debatesse outras perspectivas dentro dessa rede de conversas. E eu adoro conversar, adoro trocar possibilidades e de utopias e sonhos e futuros. Eu estou aqui mesmo para construir junto. Então me sinto grato pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de ser respeitado dentro da minha perspectiva, que não é uma perspectiva de uma mulher. Também me preocupa um pouco que essa perspectiva de gênero esteja associada exclusivamente à minha biologia, que isso também é uma questão, mas entendo que dentro dessa questão da biologia, sofri várias violências e várias opressões que são muito similares às das mulheres. Então, de alguma forma, sim, estamos unidos também por essa biologia, mas não exclusivamente, são vivências diferentes. E sinto a falta de uma mulher trans, por exemplo, talvez nessa rede aqui, para a gente conversar também sobre esse gênero, nessa perspectiva. E sou poeta. Eu não falei a questão do audiodescrição, né? Que é legal. Eu sou uma pessoa branca. Meu cabelo é azul e rosa. E não dá pra ver direito na luz isso. Embora seja muito simples isso, mas numa sociedade onde meninos têm que usar azul, meninas têm que usar rosa, dentro da nossa visão conservadora de governo, usar azul e rosa já é atravessar de alguma forma esses conceitos. E isso para mim, embora seja muito bobinho, é simbólico. Me chamou muito a atenção também o que Luz demarcou no e-mail de Maria Júlia, que falava sobre o que estamos lutando. E penso que o futuro que eu quero, o futuro que eu sonho, é um futuro onde não tenhamos mais que usar palavras bélicas para representar nossas vivências. Que a gente pare de falar de gatilhos, de lutas, de resistência, de militância, de tanta coisa bélica que nos atravessa, e que a gente possa substituir essas palavras por afeto, por acolhimento, por acessos, por sonhos. Então, e sou uma pessoa que me responsabilizo pelas palavras que uso, na medida em que isso me faz poeta, né? E acho que a gente pensar sobre as nossas identidades e sobre as nossas palavras faz parte de todas as pessoas que estão fora de um padrão estabelecido, que é o padrão do vencedor, é o padrão de quem tem dinheiro, é o padrão de quem de alguma forma lutou e venceu antes. Muitas vezes venceu pisoteando outras pessoas, escravizando, sequestrando, roubando, matando. Então não vejo alguém que venceu nessa luta, vejo alguém que trapaceou. Então, se a luta não é de igual para igual, não é uma luta. Eu sou também formado em educação física e eu penso que há que se ter ética no esporte, há que se ter ética na batalha. E também sou do slam, né?
Então, entendo que é importante batalhar, é importante a luta, mas há que se ter igualdade de condições minimamente para que as pessoas lutem. Então, se não há igualdade de condições, alguém está sendo prejudicado nesse processo. E penso que as pessoas que estão em situação de privilégio precisam reconhecer a responsabilidade, mesmo que histórica, do quanto elas foram beneficiadas. Então, me dei conta disso durante o processo da minha vida, na medida em que muitas vezes me relacionei com pessoas pretas e sempre essa questão me vinha muito forte, na medida em que eu precisava me entender enquanto branco também, na medida em que eu me relacionava com pessoas pretas. Então, e me entender enquanto branco também era me responsabilizar, mesmo que fosse historicamente, pelo legado das pessoas brancas que fizeram o que fizeram. E compreender isso e não deixar que isso seja repetido historicamente e não permitir que isso seja levado para o futuro, essa desigualdade, esse não entendimento dessa história. Então, sou uma pessoa que hoje em dia quer ver um futuro, quer envelhecer, quero estar pleníssimo, como o Selma Amaro falou. Tenho 62 anos, estou aí lindo e pleno, olha só, é isso que eu quero. Quero envelhecer, quero chegar aos 60, chegar aos 80, chegar aos 100, se possível, e estar vivo e ver minha família crescer e ver as pessoas viverem em paz e felicidade, e todos, e todas, e todos. É isso. Bom, vou me apresentar. Sou Giovanna Moya, sou imigrante boliviana. Estou com um chapéu preto, com uma manta café, tenho uma trança de cabelo. Então, sou ativista, migrante. Moro no Brasil faz 14 anos. Sou quechua, não me identifico como marrom indígena. Promovo a não violência ativa e a não discriminação. Me gusta também fazer trabalho de mediação intercultural, porque acredito que é importante propiciar espaços de encontro para as pessoas e dar ferramentas para que essas trocas, encontros, se puedan dar isso em paridade, não? E ter elementos para compreender essas diferenças e valorizá-las também. Sou mãe, tenho 2 filhos, o Aire e Fernando, que também não me tem feito olhar desde outras perspectivas minha vida e meu ativismo também. E acho importante, não, construir junto com outros companheiros e outras companheiras espaços de encontro para essa diversidade que se expressa nesse território. Olá, prazer, pessoal. É muito bom estar aqui com cada um de vocês. Muito legal ver a apresentação de cada convidado dessa noite. Eu sou uma mulher surda. E, na verdade, a minha utopia, o meu sonho de futuro é um mundo totalmente acessível. Mas como assim, né? Totalmente acessível? Eu quero que todo mundo saiba Libras para poder fazer todos os atendimentos das pessoas. E eu sei que isso é muito difícil, porque a comunidade surda até hoje está lutando e tentando melhorar esses espaços, né, para a gente se sentir à vontade e poder participar. Então, essa é a nossa luta. Desculpa, gente, que eu estou olhando um pouco aqui para outra tela, tá?
E eu quero, assim, que seja um lugar que tenha cultura, ensino, né, educação, trabalho para todas as pessoas, e que onde essas pessoas estejam, seja acessível. E a acessibilidade não se trata de trazer um intérprete apenas, mas é que cada profissional já saiba falar na minha língua para poder conversar diretamente com ele. É legal ter o intérprete, claro, né? Mas, por exemplo, no hospital, vou passar num médico, está marcado meu horário de atendimento, e daí eu chego e não tenho intérprete. Então, essa já é a minha primeira barreira. Então, antes disso, eu tenho que marcar já com o intérprete para pedir, para trazer, e daí, às vezes, nem sempre você se sente bem em fazer isso, né? Porque é uma coisa, às vezes, tão particular, que você quer conversar com o doutor, mas ele não faz a menor ideia, né? E assim eu me sentiria mais segura, mais confortável em conversar diretamente com ele, né? Então, o meu sonho de futuro é que todos os profissionais, os médicos, os advogados, toda a área de justiça, todo mundo consiga falar na minha língua para poder conversar. E também que na área, né, judicial, por exemplo, às vezes acontece, a gente chega e não tem uma acessibilidade, então você tem que procurar um intérprete, né? E só que é difícil, porque será que eu vou levar esse intérprete? Não é tão fácil de confiar, porque é uma coisa muito séria, né? E além disso, também o que eu quero mais do que tudo é que as mulheres surdas, tá? Eu quero que elas possam ter acessibilidade, tá? Por exemplo, se eu vou até a polícia e preciso contar algo que aconteceu e tal, e daí eu vou lá e a pessoa não consegue se comunicar. Já tá minha barreira, sabe? Então, o policial já vai olhar, já começa a julgar, e é surdo, não dá para conversar, né? Ou, por exemplo, até em outras situações, tipo, não dá para conversar com essa pessoa, então dá aquela ignorada. Então, isso para mim é violência, tá? Isso já é uma discriminação. E também eu torço muito para um futuro acessível, não só para os surdos, mas principalmente para as mulheres surdas. E eu acho que é isso que eu queria falar a princípio. Alguém do público quer se apresentar também na nossa conversa? Pessoal da organização do Mulheres à Travessa, de repente, não sei se vocês querem se apresentar, ou a gente segue depois, quando na próxima pergunta as pessoas se apresentam. Gente, espera aí, só complementando, desculpa que eu lembrei de uma coisa que eu queria falar. Eu quero falar um pouquinho da minha experiência, que então, anteriormente, né, tinha contato com surdos, né, mas na área da cultura, da arte, era uma coisa que eu pensava que não seria possível, sabe? Mas então eu tinha comunicação com outras pessoas e eu me formei em pedagogia e tal, mas dentro é como se faltasse alguma informação, eu estivesse perdendo informações. E daí, com o tempo, quando saiu a proposta do ECA, né? E daí falando que nas escolas deveria ter arte, cultura e até... Você, né, Magil, que fez parte desse estudo, né? E eu fui ler e aprender sobre isso, e eu vi que tinha muitas informações a respeito da arte, da cultura, em relação ao corpo, e
Eu falei, caramba, que coisa interessante, eu nunca ouvi falar, então a gente pode fazer muito por esse caminho da arte. Eu comecei a pesquisar, comecei a ir em teatros e em eventos, e eu tenho até uma história com uma parceria nessa questão de interpretação, e daí foi quando eu entrei no Slam do Corpo, né, no Slamzap, tem outro que eu esqueci o nome, e na Flup também, né? A Flup me convidou e eu fui lá no Rio e estava acontecendo, né? Tudo, e nesse momento foi assim que eu tive um choque, porque eu vi os poetas fazendo suas poesias, cada um de um jeito assim, e aquilo me impactou demais. Né? Foi a primeira vez que eu tive contato com isso. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a fantasiar a respeito disso, assim, sabe? Falei, caramba, o ouvinte ele vai lá e faz a poesia dele. Daí tem o Slam do Corpo, que fala, e a gente pode falar sobre a violência contra a mulher negra, discriminação, né, várias coisas, e aqueles assuntos, né, eram falados na poesia, e o slam daí para mim se tornou como uma terapia, sabe? Então é como se fosse uma roda assim que cada um desabafava e aquilo era uma terapia. Essa foi a minha sensação assim no primeiro contato com a poesia. E daí eu achei legal falar essa experiência para vocês. Super, obrigada por falar, Mari. A gente se conheceu assim, momento caras, mas a gente se conheceu assim num curso de arte e educação, que a Mari foi a primeira aluna surda. E foi impressionante assim a mudança de perspectiva mesmo que o curso sofreu. Ela era uma turma abaixo da minha, né, de ano. E deu para perceber, assim, os professores falavam sobre a transformação da alteridade, assim, sabe? De dar conta do quão capacitista era esse diálogo até então. E foi muito poderoso a entrada da Mari, ela revolucionou o curso, assim, revolucionou. O curso virou outra coisa depois da entrada da Mari. É muito bonito de ver. E sei o quão intenso foi para ela também. Eu fui buscar fazer Libras esse ano, fui fazer curso na UFRJ, por conta de uma experiência também. Além de conhecer, eu já conhecia a Mari, mas eu tive uma experiência com o Léo Castilho no Slam Queer recentemente, que ele trouxe muitas provocações pra gente, porque o evento foi legendado para passar no Canadá em inglês e não foi legendado em português. E o Léo veio perguntar, então, vocês estão valorizando mais pessoas que estão lá fora do que as pessoas daqui que precisam? Mesmo tendo Libras, nem todos os surdos entendem Libras, né? Alguns preferem português. E ele trouxe esse questionamento. Para mim foi um aprendizado muito forte. Eu tenho muito desejo também de que essa comunicação se estenda, de que eu consiga falar em Libras com ela e que todos não precisassem dos intérpretes. Eu também tenho esse desejo, Mari. Obrigado por você falar sobre isso. Somos dois. Muito obrigada mesmo. Eu tenho a sensação de que daria para a gente fazer umas 9 rodas depois só da apresentação de vocês. Porque tem muitos assuntos que dá para puxar, assim, né? Quando o Luz começou a falar, eu pensei, nossa, é isso, vamos falar sobre o tempo, né? Sobre essa questão da gente entender essa outra não, né? Outra, sim, possibilidade de tempo, né? Porque o tempo também, o conceito que a gente tem, ele é extremamente colonial, o conceito de tempo que a gente tem. Então, como que a gente entende uma utopia entendendo um outro tempo também, né? Depois, aí a Lívia entrou, eu falei, não, então vamos falar sobre as histórias como constituidoras de quem nós somos, porque também, a partir disso, existe um mundo, né, da gente entender que não existe o universal, que o universal que foi contado pra gente, ele é feito disso que Tom disse, né, dessa história dos vencedores, do padrão dos vencedores, né, cada experiência humana é universal,
E é justamente na singularidade que a gente vai encontrar potência. Eu pensei, não, então vamos passar por aí. A minha vontade de cada fala de vocês é a gente passar, assim. Eu fico muito tocada pelas falas de vocês, fico muito tocada pela fala do Tom, assim. Eu fui conversar com o Tom e com o Luz com muito desejo. Acho que vocês repararam, assim, né? De, olha, eu quero muito estar com vocês, porque eu acho que enquanto a gente discutir gênero numa perspectiva extremamente redutora, não tem utopia possível, né? A gente tem que entender o quanto o gênero não é a biologia, o quanto o gênero discutir a performance, né? E trazer pessoas não binárias, trazer pessoas transmasculinas, e concordo plenamente com você, Tom, acho que sim, falta essa experiência transfeminina também. É muito importante para a gente pensar exatamente o nosso imaginário, né? E quando você traz isso da importância das palavras, como poeta eu me identifico muito, e acho que, de fato, a palavra luta, resistência, armas, a gente tem um imaginário bélico, né? E a importância da gente entender a nossa utopia como afeto, como uma outra perspectiva, que é uma outra perspectiva de tempo também, um pouco costurando, né? As falas, é uma outra perspectiva de tempo, e compreender isso que a Giovanna trouxe também, né, desse espaço de encontro, de diferenças e a valorização da diferença, porque eu realmente acredito nessa utopia, né, eu vou entrar na próxima pergunta, mas que a utopia ela é constituída pela diferença, né, pela diferença como ponte. A gente acaba se unindo muito ao igual, sem perceber que é justamente na união com o diferente que a gente vai alargar as nossas perspectivas, né, e concordo plenamente, Selma, que é no coletivo, que é importante a gente entender isso, né? Entender um mundo acessível, como a Mari disse, e que a gente lute por isso. Lute não, né? Mas que a gente viva isso. Eu até vou mudar a minha pergunta. A minha segunda pergunta era, afinal, pelo que estamos lutando. Mas, tendo em vista o que foi dito, eu vou devolver a pergunta de uma outra forma, que é, afinal, pelo que estamos vivendo. E aí, quando eu pergunto para vocês, né, eu queria saber um pouco de todos e todas e todes, pelo que estamos vivendo, eu quero saber mesmo a utopia de vocês, né? Que mundo que vocês desejam viver. E aí eu estou falando a palavra desejo com todo o meu afeto, sabe? Porque tem a ver com erotismo mesmo, tem a ver com eros, tem a ver com vontade de viver. E quero pleitear isso, é esse lugar que eu quero morar, esse lugar do desejo, que a gente possa viver esse desejo. Então, o que movimenta vocês, né? Então, aí quando eu pergunto um pouco utopia, eu quero saber quais são os lugares que vocês querem chegar. Claro que a gente passou um pouco por isso nas apresentações, né? Também pelo tema, mas queria que vocês aprofundassem um pouco, né? Por que caminhos nós queremos transitar e qual que é o nosso projeto político, econômico, estético, pelo que estamos vivendo. Enfim, devolvo para vocês essa pergunta. Bem, agora eu vou começar. Esse mundo por el qual estou vivendo, agindo, né? Acho que é por um mundo não violento, por um mundo que não discrimine. Como humanista, ¿no? Tengo esa visión, una aspiración de la nación humana universal, ¿no? Donde las fronteras no existen, donde podemos deslocarnos, no solo físicamente, sino tener la libertad, ¿no? De ser quien queramos ser, de hacer lo que queramos hacer, dentro de algo que sí es, digamos, concomitante en varias culturas, que se fala de diferentes formas, que es tratar a los demás como gostaríamos de ser tratados. Y parte también por saber cómo queremos ser tratados, porque pocas veces acho que temos essa reflexão. Quero ser tratada com afeto, quero ser tratada, não sei, com empatia, quero ser tratada com solidariedade. Não questionar como eu quero ser tratada para tentar dar esse trato a esse outro, porque esse outro é um ser humano como eu, é uma vida também. O sistema capitalista é super individualista, no sentido de fazer que as pessoas acreditem que estão sozinhas, que têm que se virar sozinhas, que o outro é o competidor, não? Que o outro é alguém que vai tirar alguma coisa de você, que você não pode confiar, não? E acho que me reconheço, né, em várias falas aqui
de todos y todas que estamos participando en el sentido de qué nos constituye. Es importante sí saber cuáles son nuestras raíces, porque precisamos reconciliarnos con esa historia, con esa memoria larga que tenemos, ¿no? Que nos ha permitido resistir la invasión, que nos está permitiendo avanzar ese camino de descolonización. Y reconciliar para mí es integrar lo que ha acontecido, ver lo que nos podemos hacer, ¿no? Para ir superando, y ten cosas que corresponden a otros, ¿no? Otros elementos, hacer su parte. Entonces, no perdonar, porque acho que perdonar siempre te coloca como acima del otro, y la reconciliación es algo más como, ¿no? Como más paritario, y no se trata de que no haya justicia. En realidad, para que haya justicia tiene que haber paz, ¿no? Y para eso precisamos limpiar nuestra memoria, porque esa aspiración que tengo esa nación humana universal parte de que el ser humano esté en otra condición como especie, ¿no? Porque también los nacionalismos nos separan, ¿no? Nos escuchaba la compañera Mariana hablando ¿no? del problema en la comunicación. Los inmigrantes en el país que vayamos, y si no falamos a língua, también no existimos. Somos ciudadanos de segunda clase, no tenemos derechos políticos, no somos ciudadanos no Brasil, por ejemplo, ¿no? Mal conseguimos tener alguna participación política. ¿Qué es existir? ¿No? Porque cuando hablo de nación humana universal, no me refiero a esas naciones-estados, me refiero a algo similar a los estados plurinacionales, donde todas las naciones originarias, todas esas diversidades sean reconocidas en su riqueza cultural también, ¿no? Un lugar donde la violencia se pueda superar, porque la violencia se aprende y la no violencia también, porque podemos estar a la izquierda, digamos, del sistema, pero lo que no queremos, o como humanistas, quiero es transformar. No quiero mejorar nada de lo que está, quiero transformar. Acho que tenemos que transformar ese sistema, no dá para mejorar ele, porque ese mejorar solo sustenta as desigualdades, ¿no? Como el compañero Tom Grito, aspiro a un mundo con igualdad de oportunidades también, pero que también dé igualdad de condiciones, ¿no? A las personas. Un mundo donde, no sé, la renta básica universal sea una realidad, y que todas las personas tengan un dinero para la subsistencia, si quieren, sei lá, ganar más, trabajan más, y si no, se dedican al arte, se dedican a otra cosa, y no tengan que estar vendiendo su vida para sobrevivir, ¿no? Un lugar donde se valoricen nuestras historias, nuestros saberes, donde no solamente la academia o las organizaciones establecidas digan lo que es válido o no. Un mundo donde los movimientos sociales también sean reconocidos como actores importantes de esa construcción social, y no sean solo enxergados, no sé, como terroristas, baderneiros, que, sei lá, que están solo para incomodar, ¿no? Porque es así como la grande mídia también nos muestra, y muchas personas infelizmente acreditan en eso. Un mundo donde no tengamos más miedo de ser, miedo de expresar, miedo de amar. Un mundo donde podamos hacer realmente ese tecido, ¿no? de afectos, que acho que es una necesidad de la especie, porque yo escucho varios y varias compañeras, y es algo que está en nuestro espíritu profundo gritando. Necesitamos ese afecto, necesitamos construir esos vínculos, y eso no quita que lutemos por nuestras especificidades, mas también entendiendo que estamos en un territorio donde hay varias cosas que nos atraviesan de diferente forma, pero que son lutas, aquí mis palabras belicistas aquí, pero que son pautas que nos afectan, ¿no? En las políticas públicas, los derechos sociales, la desigualdad, ¿no? que existe. Entonces, por más que yo sea inmigrante, no puedo ser indiferente ante la injusticia, no puedo ser indiferente con las compañeras trans, no puedo ser indiferente con las compañeras negras, no puedo ser indiferente con los seres humanos, ¿no? Y acho que estamos en un momento donde esa utopía me eleva ahí, ¿no? A tentar a eso, a superar la violencia que está en mí, porque hemos crecido con violencia y no nos damos cuenta, y a veces
repetimos eso. Entonces aspiro a poder superar la violencia que está en mí, que me han enseñado, ¿no? Históricamente, romper con esa cadena. Aspiro a reconciliarme con esa historia dolorosa de la invasión, con esa historia reciente también en Latinoamérica de conflictos bélicos que hemos tenido históricos y que es importante conversarlos y reconciliarlos. Aspiro a que realmente nos dé asco la violencia, nos dé asco la guerra, nos dé asco, que sea intolerable, que en este momento haya, no sé, guerras, que haya, no sé, grupos paramilitares matando personas en diferentes lugares, donde no podamos ser más indiferentes, donde desbloqueemos, porque parece que el mundo está tan violento que nos ha bloqueado, que no queremos sentir porque es doloroso, precisamos sentir, porque va a doler, pero hace parte de esa memoria, hace parte de amar la realidad que construimos, não? E eu acho que a partir de aí, então, desde um novo lugar, desde um novo afeto, de coração a coração, podemos começar a construir, e eu acho que se está começando a construir essas bases, sabes? Desse novo mundo, dessa nova forma, porque como está o sistema, ele está apertando muito porque ele está caindo, não? E de diferentes lugares, de diferentes sentires, estamos tentando quebrar suas bases. Então, eu acho que é uma utopia, pero o ser humano avançou em sua história por utopias. Qualquer coisa que nós imaginamos é possível, se podemos imaginarla. E, además, não só imaginar sozinhos, imaginar com outros. E, además, não só imaginar, sino amar essa coisa, que é algo que me despierta, algo que me dá sentido, algo que faz que possa superar as frustrações, as debilidades, entendendo que é um processo e que sou parte desse processo e dessa história, e que aunque pareça que uno está fazendo algo pequeno, é muito importante nesse processo, porque todas as partes são importantes, e que eu não tenho maior responsabilidade que o que não está fazendo nada, não? E que não importa quanto faça, sempre vou a fazer minha parte, para não ter frustrações e para que seja algo que cada dia que va passando me deixa mais forte e mais feliz. Não? Então, acho que era isso. Nossa. Primeiro eu queria agradecer ela pela fala, Giovana. Mas eu queria seguir nesse caminho também. Já me dou a minha mão aí para você e já quero seguir junto nesse mesmo caminho. Eu acho que se tudo começou, sei lá, com o sequestro de outras populações, né? Depois Revolução Industrial e capitalismo, eu acho que o caminho é reverter isso, é acabar com o capitalismo, é desconstruir uma revolução desindustrial, desindustrializar e respeitar cada povo, cada indivíduo, cada povo enquanto cultura, né? Eu acho que esse é o caminho do decolonial, né? Que se fala tanto, né? E que às vezes a gente fica tão acadêmico, mas eu acho que a gente precisa trazer isso para a realidade, assim. E às vezes é muito simples, porque a gente também às vezes bota tão na utopia, tão longe, e dá um pouco de medo, que você fala assim, nossa, eu não vou conseguir mudar, é tanta coisa, é tipo, acabar com tanta coisa, é muita coisa para mudar. Mas às vezes eu acho que a gente tem que trazer também pro dia a dia, assim, né? Como é que eu faço isso no dia a dia, assim? E desde o, sei lá, a gente ir lá aprender a fazer libras, cada um ir lá aprender a falar libras, até tipo, comprar, por exemplo, essa roupa foi comprada de uma parceria com um coletivo de mulheres aqui da Baixada Fluminense, então foram 3 mulheres que costuraram essa roupa para mim, chama Lábia Arremate. Então, eu saber que eu poderia ter comprado uma roupa industrializada, né? Mas eu
optar por comprar de um coletivo de mulheres, isso, estou fortalecendo aquele coletivo, estou fortalecendo aquela história daquele coletivo. A gente pensar mais no consumo da gente, assim, eu acho que pode ser um caminho desse processo de desindustrialização das coisas. Eu queria muito que a gente pudesse plantar na rua e chegar e, tipo, colher fruto nas ruas. Eu acho um absurdo a gente não ter hortas comunitárias que fossem gratuitas em cada comunidade, assim. Eu não consigo entender por que isso não existe. Eu nunca entendi. E talvez fosse só começar a gente, sei lá, se é uma prefeitura de algum lugar instituísse assim, a partir de agora, em cada comunidade vai ter sua horta comunitária da prefeitura. Às vezes são coisas tão simples e tão simbólicas, tão fortes, que podem ir mudando aos pouquinhos as coisas. É, e eu fico pensando nessas coisinhas, nessas miudezas, quando Mariana fala que ela foi no slam e foi uma grande terapia. é, eu acho que o slam é um processo revolucionário, eu acho que é um espaço coletivo de pensamento, eu acho que é um lugar tão importante quanto a academia, na formulação do pensamento. Eu acho que é um lugar onde a gente está ouvindo as pessoas, o que elas estão dizendo, o que elas pensam, o que elas acreditam. Então, e se a gente tá. E é tão bonito, por exemplo, quando a UFRJ agora recentemente ela deu o título de doutor honoris causa para Maria Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, né? Então, e eu sei também que Lia de Itamaracá também tem título de doutor honoris causa. Então eu penso assim nessas mulheres negras que foram tão simbólicas na sua cultura que a academia vem e se curva. Porque chega uma hora que a academia tem alguns conhecimentos que são do saber popular, que não tem academia, não tem doutor que vai fazer aquilo. Então a academia precisa se curvar e falar, olha, o que essa mulher fez para a sociedade é transformador, é importante demais. E eu acho que está na hora de cada vez mais os próprios acadêmicos pensarem em não hierarquizar mais valores, né? Por que, que a gente acha que a academia é mais importante? Por que, que todo mundo tem que fazer faculdade? Quem disse que tinha que fazer faculdade para chegar em algum lugar na vida? Então, eu estou criando barreiras, criando padrões, criando hierarquias. Então, o mundo que eu sonho é que cada indivíduo possa sonhar seu mundo e alcançar sua própria potência. E que tenha oportunidades para isso. E que tenha. E oportunidades, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de se vestir, se alimentar e ter onde se abrigar para dormir. Se todo mundo tiver isso, todo mundo pode viver bem. É que a gente vai sempre criando sonhos de consumo, né? Aí precisa ter um carro, aí precisa ter morar num lugar onde tem uma piscina, aí precisa ter cercado, porque também são criados outros mitos de que há medo, né? O medo é uma forma de controle da gente, porque aí começa a você ter medo da outra pessoa que é tão humana quanto você. Então, se aquela pessoa passa a ser um vilão, isso também é inventado. Isso também é criado, essa ideia de que alguém vai me matar, alguém vai me roubar, é perigoso andar na rua. Então, eu começo a ver aquela pessoa como uma ameaça, e eu acho o que a gente precisa retomar urgentemente é o valor da vida, é o valor de cada vida, de que cada vida tenha valor e de que cada vida seja importante para todas as pessoas e que a gente se responsabilize pela vida do outro, né? E que o Estado pare de matar. Que eu acho que se o Estado parar de matar já é um bom caminho andado. Então, eu acho que a minha contribuição é essa. Posso falar aqui também.
Bom, eu estava pensando antes na pergunta do que estamos lutando, né? E pensando no que estamos vivendo. Eu tinha pensado muito que, assim, a gente luta, na verdade, para sobreviver, né? Assim, pensando muito no contexto até do que a gente tem vivido na pandemia, do que a gente viu e compartilhou com os casos nos Estados Unidos do George Floyd, tantos outros que diariamente acontecem. Então, eu como pessoa negra, eu penso que a gente está lutando para respirar, literalmente, né? Nesse contexto de pandemia. E quando a gente pensa assim, né? Acho que algumas de vocês falaram sobre, a gente podia, né? A Giovana falou, tudo bem se a outra pessoa não luta, mas eu acho que quando a gente tem consciência da nossa história e da nossa luta, a gente não consegue não lutar. É muito difícil a gente ficar indiferente, né? Acho que tem uma música em espanhol, né? Que não, acho que é da Mercedes Sosa, que fala: só peço a Deus para não me ser indiferente à dor do outro, né? E quando a gente pensa nessa coisa que também o Tom falou, do medo, né? Do outro. Quando a gente entende que não tem o outro, que é todo mundo junto, que todo mundo faz parte da mesma comunidade, as barreiras, as fronteiras se quebram, né? Então, acho que a gente precisa um pouco isso, né? Porque não existe o outro, somos todos. E eu pensei muito, fiquei lembrando muito do Krenak, falando recentemente no Roda Viva, dos mundos, né? Como mudar o mundo? Na verdade, são muitos mundos, né? O mundo do Krenak é diferente do Quechua, que é diferente do Guarani, que é diferente... Então, a gente tem que conviver literalmente com a diversidade, né? E não é a diversidade virou uma palavra, às vezes até para o mercado, muito útil, né? Mas não, é conviver no diferente e saber que todos os diferentes compõem uma mesma comunidade. Quando a gente pensa em utopia, eu fico pensando muito nisso. Eu falei lá atrás também do tempo, como para a gente, como negros, também é isso. Não dá para não lutar, porque eu fico pensando o que outras pessoas já sofreram para hoje eu estar aqui ainda, assim, com todas as questões que a gente está livre, né? E pensar que nesse país a gente teve pessoas escravizadas que não eram livres. E o quanto de utopia elas tiveram que ter ali para que hoje eu esteja aqui, né? Então, é muito doido a gente pensar que a gente sobreviveu a tudo que a gente passou e a gente ainda é maioria dessa população. E com tudo que a gente é renegado, com diariamente esse projeto genocida de nos matar, de nos sufocar de todas as formas, com o Estado legitimando essa política, a gente ainda sobrevive. Então, a luta é essa, a gente sobrevive, a gente resiste e não tem como eu não fazer isso, porque isso vem de um legado que já sofreu muito mais do que eu, né? Quem sou eu para não recusar, essa missão, assim? Eu acho que a gente tem que continuar caminhando, continuar sobrevivendo, né? Eu também gosto muito do que o Krenak fala, que eu volto na coisa da história, que é o que me motiva, assim, eu gosto muito de histórias, de contar e ouvir histórias, que é para adiar o fim do mundo. Quando ele fala, cada história adia o fim do mundo, cada pessoa tem uma história para contar e cada ponto já é um pouquinho, né, um respiro na tristeza. O Guimarães Rosa falava disso, assim, eu gosto muito da literatura, da poesia, apesar de eu não ser uma das poetas que estou aqui com vocês, eu fui pesquisar poesia na academia, também pensando nisso, né, os saraus na periferia, pensando nisso, de que a academia tem que servir a gente, não a gente servir a academia, e é importante também estarmos na academia para registrar as histórias. Eu acho que é importante utilizar essas ferramentas, essas estratégias que estão disponíveis para registrar, para fazer valer o que a gente se propõe, né? A Carolina Maria de Jesus falava, ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. E isso é uma coisa que eu acho lindo quando ela fala isso, e isso me motiva a continuar escrevendo e a continuar querendo que as histórias sejam contadas. Eu acho que a gente tem que continuar os legados, né? De alguma forma, os nossos ancestrais fizeram isso, né? Com os quilombos, com
com toda a religião, então a oralidade veio para a gente desse jeito, e a gente e é muito forte, e chegando em mim, eu tive acesso à escrita, que talvez meus avós não tiveram, meus bisavós, então que eu use a escrita, que eu use a palavra, que eu use a academia, para a gente continuar transmitindo essa mensagem, né, uns para os outros, né? E eu gosto muito também do que a Selma fala da coletividade, porque eu acho que também é um pouco isso, a utopia é o futuro, mas ela já está acontecendo, né? Eu acho que na periferia, pessoalmente, a gente vive ainda muito a coletividade, que as classes mais altas às vezes se esqueceram, justamente porque o capitalismo está aí para isso, para o individualismo, para morar cada um no seu prédio, no seu condomínio, entrar no seu carro. Mas na periferia a gente ainda vive uma utopia, e por mais que pareça que a gente está num lugar de pobreza, isso é para o olhar do sistema. Se a gente for decoloniar o olhar, né, como o Tom falou, a gente vai ver que esse espaço é a potência. Por isso que também estão olhando muito para a periferia agora, porque aqui acontece horta comunitária, e não é uma questão de ideológica também, mas assim, às vezes é a necessidade. É mais barato você plantar ali sua alface em casa do que você comprar no mercado. Então é a alternativa que tem. E ainda é onde que tem terreno baldio, então é onde que tem espaço. Então é uma tecnologia muito nossa da periferia, que também é muito ancestral, que é muito de quilombo, que é muito de aldeia. A gente fala com os vizinhos, a gente se conhece, né? A gente bate no portão. Essa troca ainda existe e ela já está acontecendo. Então, a utopia ela já está acontecendo. A gente só precisa recolocar o olhar, né? Reolhar e falar assim, olha, é nisso que a gente tem que apostar. Eu aposto muito nisso, nesse espírito de comunidade que a gente já vive, nesse quilombo que a gente já se forma, né? O quilombo que lá atrás já criaram, a resposta está no quilombo. Eu sempre falo isso. O modelo já existe, a gente só precisa executar, lutar para executar. Eu vou pegar... Opa! Dou a vez, passo a vez. Tá bom, obrigada, Luz. Pegando carona no que a Lívia estava falando, é exatamente isso, Lívia. Eu acho que quando se fala em utopia, eu acho que já está acontecendo, né? Até pelo que eu disse, porque a gente já está vindo com os nossos ancestrais, né? Muitas pessoas abriram o caminho para a gente chegar aqui. E imagine o que eles passaram, né? Se a gente hoje acha que estamos passando por coisas difíceis, por situações imaginárias, imagine 100 anos atrás como que era isso, né? Então, se você for perceber que o tempo que nós estamos em liberdade, entre aspas, né, que faz 100 e poucos anos que foram libertados os escravos, então isso é muito pouco tempo em termos de história, né? Porque a gente sabe que leva-se muito tempo, às vezes, para chegar a algum lugar. Então, é por isso que eu acho que, de uma certa forma, essa utopia, pelo menos aqui, está acontecendo. E está acontecendo como? Na periferia, nesse pessoal jovem que está vindo, que estão acreditando em si, que isso é muito importante, né? Quando você começa a acreditar em você, quando você começa a acreditar nos seus sonhos, e você começa a ver que os seus sonhos são realizados, ou podem ser realizados, quando você vê uma mulher negra na TV, quando você vê uma mulher negra fazendo sucesso, quando você vê, enfim, né, várias situações dessa forma. Então, começa a acreditar. E, Tom, concordo com você no sentido assim que os saraus, o Islã, é muito importante, muito, 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 muito. E eu falo até como psicanalista que é como se fosse uma terapia em grupo, sabe? Eu acho assim muito rico isso, porque as pessoas falam aquilo que sente, a dor, e a dor de uma é a dor do outro, né? E é aí que se encontram. No que se encontram? Na dor. E essa dor fortalece
e faz com que exista essa coisa coletiva, porque as pessoas que têm mais dinheiro, que têm um certo grau de privilégio, elas não têm isso, porque elas não passam por esse processo da dor. Elas não passam por esse processo de eu sentir a mesma dor que o outro, porque eu estou, de uma certa forma, no mesmo lugar. Então, sim, essa utopia eu acho que está acontecendo. Eu acho que tudo que é utopia é sonho, mas os sonhos tornam-se realidades. Né? A gente vê aí coisas que as pessoas imaginavam que nunca ia acontecer, estão acontecendo. Né? Então, eu acho que isso vai acontecer sempre. Sempre vai ter utopias, mas sempre vai ter gente jovem para realizar essas utopias. Era isso. Eu ia falar que quando a fala da Lívia me atravessa, né? Quando ela inicia dizendo que a gente luta para viver porque é algo que faz parte do meu contexto de vida familiar, o entendimento de que a vida é uma luta pela sobrevivência. E tem uma pessoa que me inspira muito, que se chama Margarida Maria Alves, foi uma grande lutadora pelo povo do campo, no Nordeste, pelas comunidades indígenas, camponesas, e ela falava, por que o pobre precisa sobreviver e não pode viver? Porque a nossa vida tem que ser uma sobrevivência, né? E quando eu olho para a memória, para esse passado que está na minha frente, que é a memória que a gente consegue escavar, né? Outros passados legitimam também outros futuros, novas perspectivas, né? E quando eu vejo a minha ancestralidade, me vem a memória da terra, né? A memória desse lugar onde a gente pode viver sem precisar pagar aluguel, sem precisar ter, sem precisar possuir, sem precisar consumir, né? Pegando também a trajetória para trás que Tom nos colocou, né? Se a gente veio nesse caminho, vamos começar desfazendo esse caminho e depois a gente... E esse descaminho, né, que é passar pela decolonialidade ou ter hoje uma postura anticolonial diante da vida, é também uma perspectiva onde a gente vai ter que falar da memória da terra, onde a gente vai ter que falar da desprivatização da terra, porque é assim que a gente também resgata uma desprivatização de nossos corpos, né? Lutando pela autonomia da terra, e essa é a minha utopia, né, que a gente luta também pela autonomia desse território corpo e que a gente resgata experiências de vidas mais coletivas, onde a gente possa plantar e colher, onde a gente possa viver também os tempos da natureza e os ciclos, né, do contexto, prestar atenção nos animais que atravessam a nossa experiência de vida durante o dia, os alimentos que vêm até mim, qual planta cresce no meu jardim. É uma vida e não uma sobrevida, né? Eu não estou aqui produzindo para poder respirar, para ter um lugar para onde dormir. Eu estou aqui experienciando esse meu dia, né? Eu estou aqui criando o meu dia. Então, é a minha utopia. Quando eu penso em coletividade, quando eu penso em território, quando eu penso nesse território de ter nascido em uma corpa, biologicamente considerada mulher, confesso que às vezes eu vejo, ou não às vezes, vou me retratar comigo mesma, acho que eu estou no momento hoje encontrando algumas poucas possibilidades de utopia
de imaginar onde conseguiremos viver uma equidade, né? Uma existência onde a gente não se baseie em diferenças de corpos, sejam eles quais forem. Mas fica também essa minha inquietação como uma provocação, se a gente quiser falar sobre isso. Eu queria falar aqui também um pouquinho das minhas inquietudes. Devido ao meu nervosismo, algumas coisas eu esqueço, tá, gente? Uma coisa que eu esqueci foi de me autodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, estou usando uma jaqueta jeans, uma camisa meio escura por baixo, meu fundo aqui é claro, tá? Eu tinha esquecido de fazer essa minha autodescrição. Diante de todas essas falas, né, eu estou aqui muito admirada com todos e todes. O Tom estava aqui explicando, né, e é uma coisa que eu acho que eu não tinha parado para pensar ainda, né, a respeito disso, né, da questão do consumo, de sempre a gente estar querendo buscar mais e mais. Isso é algo que eu acho que é uma influência muito, né, do mundo tecnológico que a gente vive hoje, das mídias sociais, que parece que muitas vezes tentam nos controlar, né, tentam realmente influenciar as nossas vidas, as nossas decisões, e às vezes a gente está tentando seguir um determinado rumo e vem essas mídias que nos consomem por diversas vezes, né? E pensando nisso, né, eu tive uma experiência há um tempo atrás com a natureza, com o meio ambiente, e foi muito curioso, porque a gente estava num grupo e aí tinha uns panos ali, e eu fiquei, gente, o que que é isso, né? Mas meio que eu senti que dentro de mim havia um ar de preconceito. E aí eu perguntei para todas que estavam ali, né? Minha mãe estava junto, eu falei, mas que tipo de pano é esse? Que tecido é esse que eu não estou reconhecendo, não estou entendendo? E ela foi me contar a história daquele tecido, né? De como aquele tecido era usado, né? E aí eu fui perceber a transformação que a gente vive dentro da sociedade, onde a gente perde muitas das informações de coisas que eram utilizadas lá no passado. E aí, a partir disso, eu comecei a me interessar mais por essas questões, a buscar mais essas informações. Por esse tecido que eu estou falando, é um tecido que as mulheres usavam, eram os absorventes de pano, e não absorventes como a gente tem hoje, né? Pensando nessa questão ecológica. E aí eu fiquei pensando, será que esse tipo de informação só faltou para mim, que sou uma mulher surda? Ou se todas as outras mulheres também passam por esse tipo de falta de informação, né? Eu fiquei nessa dúvida na época, né? E aí, eu procuro sempre esses tipos de assuntos, aonde eu penso que determinados ambientes, determinados grupos, determinadas pessoas não têm esse tipo de informação. Tem coisas que a gente só recebe informação, por exemplo, no meu caso como surda, se eu tiver um intérprete. Então, por exemplo, questões financeiras, questões sociais, né? Eu só fico sabendo dependendo da informação que tem. Igual o Tom tá me falando que a camisa dele foi feita por outras pessoas, não foi comprada numa loja específica, pagou um preço caro por aquilo, né? Então, eu acho isso super bacana. Essas possibilidades, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Acho que é só isso que eu queria falar agora.
Alguém do público quer falar alguma coisa? Estamos aqui abertos. Esse é um problema do virtual, né? A gente não sabe se as pessoas estão aí, se as pessoas ligaram e saíram. Ao mesmo tempo, tem a vantagem do virtual, porque eu sou geminiana, eu aqui já estava comentando tudo que vocês iam falando, eu pensava, pronto, vou interromper, quero falar, mas aí a graça do virtual é que a tecnologia te impede de fazer isso, né? Bom, se Eu alguém queria do público falar. quiser, fala. Fica à vontade. Oi, olá, boa noite a todos. Eu sou a Aline, eu faço parte da comunicação do Mulheres na Travessa. E o que vocês falaram é uma coisa que eu acho que não só eu, mas eu tô falando aqui de mim, né? É algo que eu tenho pensado muito, assim, na retomada da oralidade, na retomada da ancestralidade, que é uma palavra que está muito em alta, que é bom também, né? Porque é um resgate, quer dizer que as pessoas estão tentando resgatar de alguma forma a identidade delas que foi roubada. E é muito bom estar aqui ouvindo vocês, porque a gente começa a entender e ver que nós realmente não estamos sozinhos, né? Mas como consolidar mais ainda essa ideia e fazer com que outras pessoas elas entendam que que não estão sozinhas também, né? Porque eu acho que essa retomada é de extrema importância para a pessoa que vem das periferias, para as pessoas que de alguma forma têm um acesso supostamente limitado a essa ideia de ancestralidade, né? Na verdade, a pessoa tem um acesso, é direto, mas parece que falta... Eu vou falar falta ferramentas, mas talvez eu poderia usar outra palavra, mas é o que está aqui. Falta ferramentas para efetivar isso, né? É uma questão muito forte para mim, assim. Estamos aqui fazendo essa rede, essa roda de conversa, mas como a gente pode ter outras pessoas junto com a gente nessa rede, nessa roda de conversa, falando dessa ancestralidade, dessa oralidade, dessa busca identitária que é muito importante para todos, né? Porque é isso que falta. A identidade, o retorno para o passado, porque a gente retorna para o passado em diversas formas, mas às vezes a gente nem sabe que está retornando. Ai, não sei, estou confusa, não sei, foi tanta informação que eu tô aqui, ó, muita coisa na cabeça. Mas, e outra coisa que me veio muito foi uma fala da Zenigeri, que é uma filósofa negra contemporânea, e ela fala muito disso, dessa retomada, tanto que ela mudou o nome dela, e aí ela fala assim como as pessoas negras especificamente, podem fazer essa retomada, como podem chegar mais perto da sua ancestralidade, mas eu acho que os textos dela pode ser para todo mundo, né? Então ela fala dessas encruzilhadas que acontecem entre diversas culturas, né? Esses diálogos que acontecem igual agora. Então, ai, não sei, gente, estou feliz de estar aqui. Mas é isso. Como a gente pode ter outras pessoas aqui nessa rede e como a gente pode fortalecer ainda mais, porque é isso que falta, a gente olhar para o passado e viver o presente para fazer esse futuro, né? Porque é importantíssimo essa conversa para todos. É isso, gente, muito obrigada. Beijos. É mesmo, Aline, obrigada. É mesmo, né? Eu tenho vontade de ficar conversando por horas aqui com vocês, porque essas questões que a gente levantou, elas são muito importantes. E são muito importantes também que passem adiante, né? Mas o Cronos, que por enquanto está nos regendo,
diz que precisamos encerrar já já. Eu fiquei muito pensando, só para fazer um apanhado final, assim, eu fiquei muito pensando, bom, em muitas dessas coisas, né? Acho que a gente vai ficar pensando nessas coisas durante muito tempo, porque são discussões que a gente precisa ter, né? E que a gente precisa alargar mesmo, a gente precisa aprofundar. Mas falando nisso, a importância disso que a Aline falou, né? Da gente não se sentir sozinho. Porque, no fundo, quando a gente humaniza profundamente o outro, a gente também está se humanizando profundamente, né? Quando a gente valoriza profundamente a vida do outro, também é a nossa vida que a gente valoriza. E eu fiquei com muita, assim, agora expondo um pouco o por trás, né, do desejo de trazer uma curadoria para falar sobre utopia, eu penso muito o quanto o desânimo é reacionário e o quanto o sistema como é feito para que a gente fique sozinha, é feito para que a gente não se comunique, é feito para que a gente sinta uma solidão profunda, né? Para que a gente ache que cada um tem que gerar por si, assim. E quando a gente está junto, quando a gente se encontra, a gente volta um tesão de existir, de ficar pensando desse jeito. A Aline abriu a câmera, estava com o olho gigante, falando não, tô aqui pensando em várias coisas, e aí isso me dá muito tesão. Ver a Aline assim e faz, ai, deu certo, sabe? Porque o que a gente está fazendo é sobre isso, né? E acho que eu fico muito feliz, eu quero agradecer muito, muito vocês, todos os convidados, todas as convidadas, todo o público, as Mulheres na Travessa, porque quando a gente tem um encontro que ele é assim, a gente sabe, porque a gente olha no olhinho das pessoas, as pessoas estão aqui vibrando e estão falando o que bom que é encontrar o outro, né? E acho que isso é tão, tão importante. Antes da gente encerrar, eu queria saber quem quer falar mais alguma coisa, porque também é muito importante que essas palavras finais sejam ditas. Então, quem está com palavra para ser dita, por favor. E aí a gente encerra. Eu acho que eu gostaria de colocar algumas coisas brevemente. No primeiro, acho bom, já que estamos aqui, colocar, ¿no? Que quando, por exemplo, eu falo del humanismo, ¿no? Porque es una palabra que también está en alta. Estoy hablando del nuevo humanismo universalista, que es una corriente ideológica que nace aquí en Argentina, de un pensador latinoamericano, ¿no? Y nada, porque había como algunas premisas, ¿no? Cómo nos aproximamos de esa utopía. Yo acho que, la coherencia es importante, ¿no? Algo que está en las culturas también y se ha ido perdiendo, que es pensar, sentir y hacer, como estar alineados, ¿no? Internamente, porque parece que ahora pensamos algo, pero decimos, no sé, otra cosa y hacemos otra totalmente diferente y eso hace que sintamos una contradicción interna que se va acumulando y después es como una violencia interna que también sale y también nos violenta, nos frustra. Então, acho que é como lindo isso, não? Hacer esse rescate assim, de nossos saberes, ancestralidade, e no sentido de la coerência, pensar, sentir e fazer. E acho que iba nesse ponto, não? Quando falava que às vezes parece que estamos fazendo algo muito pequeno, mas el hacer, la experiencia, que es lo más importante, tener experiencia, porque nosotros podemos pensar muchas cosas, pero tener la experiencia es muy enriquecedor. Es a partir de esa experiencia que podemos encontrarnos con otros, compartilhar con otros, porque las ideas son importantes, pero también precisan tener una materialidad, ¿no? En este mundo que nos movemos con estos cuerpos, y no solamente nos movemos con las ideas, digamos, ¿no? Acho que es importante también pensar que las culturas a lo largo de la historia las se van transformando, ¿no? Adaptándose crecientemente, porque hay cosas que también estaban en las culturas ancestrales y que hoy en día no son tan interesantes, porque el ser humano también como especie avanza, ¿no? Y como ir preservando esas cosas que son como muy importantes y entendiendo que la cultura también se va transformando. ¿Por qué coloco esto? Porque tiene esas olas conservadoras que también secuestran nuestras palabras, secuestran nuestras reflexiones para confundir a las personas, ¿no? De que volver al pasado y en ese pasado conservador, que es muy diferente de lo que yo sé que todas sabemos aquí,
mas para as pessoas que possam nos assistir, estamos falando de outra coisa, estamos falando de, ¿no?, de valores que nos llevan a avanzar en colectivo, no que nos llevan a oprimir, que nos llevan a respetar y valorizar la vida, no a matar la vida, ¿no? Entonces, yo siento que es como importante lembrar de eso. Amamos nuestra cultura, la levamos, mas también entendemos que ela se va transformando porque nuevas formas, nuevas diversidades también se van incluyendo y valorizando, ¿no? Entonces, acho que isso é lindo. Estou super agradecida por ter aprendido tanto com vocês hoje e tomara possa seguir em contato com todos e todas e seguir aprendendo y que este momento sea algo que se siga construyendo también en las cosas que nos hacen vivir y agir. Oi, pessoal. Eu também queria dar uma pequena palavra agora no final. Primeiramente, agradecer a Magil, que me convidou para essa roda, né? Eu nunca esperava que isso acontecesse, então, quando ela me convidou, eu logo aceitei e agradeço. Então, o Mulheres na Travessa, né? A galera da organização trouxe 2 intérpretes, que são a Grace e a Michele, e eu fiquei muito feliz, né? Mas por que ficar feliz? É porque eu não precisei pedir, entendeu? Eu não precisei falar. Na hora que eu fui convidada, vocês já tiveram essa consciência e fizeram essas contratações, falaram assim, a gente vai convidar a Mari, ela é surda, então vamos colocar a intérprete. Sabe, eu fico feliz quando isso acontece, então eu quero agradecer a organização, tá? Foi um prazer conhecer cada um que deu a sua explicação aqui, eu aprendi muito com todos, e nessa troca, né, que nós tivemos hoje, e a tecnologia, na verdade, está ajudando a gente, para a gente poder se ver, né, então vocês podem ver, eu sou uma mulher surda, mas eu estou vendo aqui uma mulher preta, eu estou vendo uma mulher indígena, né? Então, é muito legal isso, é um prazer ver cada uma de vocês. Mas eu acho que é só isso que eu queria falar e agradecer mesmo. Obrigada. Acho que a Fábia também tinha falado que queria falar, né, Fábia? E aí a gente encerra só avisando uma coisa, não sei se mais alguém, mas só avisando o pessoal que está esperando com muita energia para a festa vai atrasar um pouquinho, porque atrasamos um pouquinho aqui, mas estamos, né, juntos, tá tudo bem. Fábia vai falar e aí a gente encerra. Gente, primeiro, quero muito... Estão me ouvindo? Estão me vendo, me ouvindo? Porque eu escolhi não me ver, não me ouvir. Então, eu primeiro quero agradecer muito, muito mesmo. Eu fiquei extremamente emocionada no início da roda de conversa. Na verdade, hoje foi um dia em que eu já acordei muito emocionada, então chorando muito. Eu acho que o Mulheres na Travessa, desse ano, ele teve uma potência que não coube no corpo, nas corpas, não coube na gente, né? Eu acho que ele foi um evento que só podia encerrar com essa vontade de sonhar junto, que essa roda de conversa trouxe, né? Então, te agradeço muito, Magil, e agradeço muito a vocês que partilharam um pouquinho do jeito de sonhar de vocês, né? Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que além da gente sonhar juntas e juntos e juntos, acordadas e acordados e acordades, a gente tem que também construir esses sonhos mesmo dormindo, né? Construir, eu acho que uma coisa que o Krenak também traz, né? Eu acho que falando do Krenak, porque eu acho que o Krenak ele tem plantado muitas sementes, né? E eu tenho visto essas sementes brotando e é tão bonito, né? De ver, eu acho que escutar a luz falando, escutar luz, não há, escutar luz, porque falando, me traz uma, e não foi só hoje, num outro dia também, essa presença das coisas que desabrocham, né? Dos animais, dos seres, das forças todas. Então, eu fico muito feliz da gente poder sonhar junto e juntos e aprender com vocês todos os dias. Espero que a gente possa caminhar muito ainda por aí. A gente vai.
Tom, quer falar? Queria falar rapidinho, prometo. Eu fiquei muito mexido com a fala da Selma e da Lívia de que a utopia já está acontecendo na periferia. E isso é muito verdadeiro, eu sinto isso acontecendo. Então, para mim fica essa mensagem aqui de que da importância da coletividade que a periferia tem, da importância do tempo que a Selma traz para observar, né? Que ela tenha a vivência de ser uma mulher um pouquinho mais velha que eu, mas que já tem essa vivência de poder observar com essa qualidade, assim, tipo, olha, o que vocês estão fazendo está acontecendo. E isso me deu muita esperança, porque nesses dias tem sido tão difíceis e às vezes a gente se sente muito, muito nessa sensação de estamos só lutando, lutando, lutando e não chegando em lugar nenhum. E saber que o que estamos fazendo está acontecendo me deixa com vontade de seguir fazendo e grato por esse encontro. Então, agradeço Maria Júlia, Fabiana, Sheila, Aline, Grace, Michele e todo mundo que está aqui, todas as mulheres que falaram em luz e todo mundo que está aqui assistindo. É muito potente isso. Muito obrigado. Vocês trouxeram vida, esperança e renovação. Nossa, não podia terminar melhor. Faço das minhas palavras as do Tom, assim, faço das palavras do Tom as minhas palavras, quer dizer, me sinto muito, muito, muito grata, muito. Acho que é isso. Temos que ter vontade para viver e para construir, porque estamos construindo, né? Não vamos esquecer que estamos construindo. Muito, muito obrigada pelo encontro, pessoal. Muito obrigada mesmo. Espero ansiosamente pelos próximos. E vamos construindo juntos. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Elza. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada, Grace Michele. Muito, muito obrigada.